apresento a minha saudação a todos os estimados internautas, desejando toda a graça de Deus, nosso Pai, e também de Jesus, nosso Senhor. Igualmente a bênção de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amados, é muito importante ao ouvir a palavra divina, ou seja, participar de uma mensagem do Reino dos Céus, a pessoa procurar ter sincera devoção na alma, no seu espírito, portanto, estar com o desejo de ouvir com atenção para saber interpretar, ou seja, compreender perfeitamente o que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus com respeito à vida da criatura humana nessa terra. Notem, amados, que o ponto de doutrina que vou citar hoje, nesta mensagem, é a respeito do que Jesus ensinou, está registrado no Novo Testamento, quando numa ocasião Jesus passou por um momento de tentação por parte do inimigo, mas o que eu desejo que os amados entendam é o seguinte: o ponto de doutrina que Jesus ensinou naquela hora. Então, o importante é as criaturas entender que não deve ficar preso a uma leitura bíblica e ficar ali impressionado com a situação do que aconteceu e não ter os olhos abertos, ou seja, o entendimento aberto para aquilo que Jesus está ensinando. Notem bem, amados. Então, o importante é entender a forma como a Santa Vó Rosa revelou a doutrina, que a Santa Vó Rosa é este Consolador que Jesus prometeu que enviaria. E o Divino Mestre disse o seguinte: o céu e a terra passarão, ou seja, os tempos vão se passar, porém minhas palavras não haverão de passar. Isto é, não passará em branco, vai se cumprir tudo, uma após a outra. Inclusive Jesus fez referência, confirmando que o tempo passaria, realmente o tempo ia passar, mas suas palavras no tempo certo se cumpririam. Quando ele disse até o ponto e vírgula, irá se cumprir. E nós sabemos que, de acordo com a leitura que nós fazemos aqui nessa terra, é usado o ponto e vírgula para determinar tempo. Vírgula, um tempo mais curto. Ponto, um tempo mais longo, que é uma parada que a pessoa faz na leitura para que possa a criatura entender, então, o texto ali, a explicação daquele texto, do assunto. Então, notem que até isto se cumpriu, porque de quando Jesus esteve na terra até ser formado o outro Consolador e poder então também se formar, ou seja, se cumprir o que Jesus prometeu a respeito de um só pastor, conforme ele disse, haverá um só rebanho e um só pastor, para se dar a formação da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, notem bem, demorou quase 2000 anos. É o que ele fez referência. O tempo passará, porém minhas palavras haverão de se cumprir. Quer dizer, mesmo passando o tempo, chegará o dia, o tempo certo, que se cumprirá tudo. E notem que estamos vivendo em tempos muito diferentes dos tempos passados. Para Deus, nada mudou, ou seja, Ele não modificou nada. Porém, Ele vai cumprindo tudo aquilo quanto seu Filho amado profetizou, porque são planos, projetos de Deus, com o objetivo de formar santos, unir as pessoas num só objetivo, de unir a Ele, Deus, ao seu Divino Espírito Santo, e as criaturas como uma só família, filhos de Deus, porque o objetivo é este. Deus não fica fazendo, vamos dizer assim, criando embaraços ou gerando políticas entre um e outro quanto ao sentido religioso. Ele quer que as pessoas se unam a Ele, porque Ele é o Deus único e verdadeiro. E é lógico que Ele formou os santos antes de Jesus, já formou profetas, formou, portanto,
os apóstolos através da vinda de Jesus, então notem que a cada tempo Deus foi dando uma oportunidade para alertar a fé, para reabilitar a fé nos corações de quem? Da criatura humana. Então notem, amados, que Deus é bondoso. Deus promove a união, enviou seu Filho para promover a união das pessoas, unir as pessoas a Ele. Por isso é chamado religião. Religião significa religar o homem, a criatura humana, a Deus. A pessoa que está desligada, separada de Deus, vivendo, vamos dizer assim, uma vida devassa. Então, no momento que se arrepende, volta para Deus. Então, religião é isto, religar a criatura a Deus, incentivando a pessoa a viver para Deus uma vida de paz, de consagração, de união fraternal, isto é, estar unidos uns aos outros na verdadeira paz e com base na santa doutrina, sabendo respeitar uns aos outros em todo sentido. Então notem que a vinda do outro Consolador, conforme Jesus havia anunciado, está no Evangelho segundo São João, capítulo 14, também 16, e no Apocalipse também fala sobre esse assunto, a respeito do vencedor. Tudo faz referência a pessoas que seriam formadas pelo poder divino para novamente reabilitar a fé das criaturas, a fé nos corações, na alma da pessoa. Porque notem, amados, que a fé sem obras é nula. Isso não sou eu que estou inventando, faz parte da doutrina de Jesus, nosso Senhor. A fé sem obras é cancelada, é nula, não tem valor diante de Deus. Então notem que foi necessário enviar o Consolador, porque o próprio Jesus havia dito: porque o mundo persiste em não crer em mim. Então diz crer, cita o nome dele, mas quanto às obras que devem ser realizadas, praticando a santa doutrina, procurando ser piedosos, então muitas pessoas, muitas criaturas, infelizmente, citam o nome de Jesus, afirma crer em Deus, mas vive praticando muita maldade ainda contra os outros. No caso, a fofoca, por exemplo, é uma obra do mal, destrói a união das pessoas, divide os corações. Então, Jesus falou, afirmou isto: eles consistem em não crer em mim, por isso enviarei um outro Consolador. E notem que a Santa Vó Rosa ensinou, revelou a doutrina de uma forma maravilhosa. E quando ela foi chamada por Deus para ser levada aos céus, recebendo o seu galardão de Espírito Consolador como uma santa que venceu a tentação, a maldade e o pecado, então ela deixou já o seu representante, o santo irmão Aldo, preparado com dons preciosos, ou preciosos do Espírito Santo de Deus, para continuar revelando a doutrina. E notem que tudo se cumpriu. Agora, notem bem, Jesus é quem afirmou, quando então houve a tentação, que ele estava aqui na terra, que ele foi tentado, o importante é observar o que ele falou, ensinando doutrina. Não só de pão vive o homem, agora então atenção, mas sim de toda a palavra que procede de Deus. Este é o ponto essencial, importante, para que as criaturas aprendam a temer a Deus, respeitar a vontade de Deus e não ficar defendendo interesses próprios, particulares, e rejeitando aquilo que Deus quer fazer na sua vida, transformar a sua alma, para que seja mais humilde, manso de coração, uma pessoa sincera, que tenha verdadeiro amor a Deus e ao seu reino, e o amor fraternal também aqui na terra para com as criaturas. Então notem, amados, que esta é a vontade de Deus. E quando então Jesus disse: não só de pão viverá, mas de toda a palavra. Então não adianta nada a pessoa ficar lendo Bíblia dia e noite e não crer naquilo que Jesus afirmou. Então a criatura deve aprender conforme Jesus orientou,
alimentar de toda a sua palavra. E quem prometeu que enviaria um outro Consolador não fui eu, foi Jesus, um outro Consolador. E no Apocalipse, então, ele mesmo diz, através do amado apóstolo São João: o que vencer eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. O tempo passará, mas as minhas palavras haverão de se cumprir uma após a outra. Notem, amados, que para quem tem um espírito de temor a Deus, que quer o reino dos céus, e não vive se vendendo pelo materialismo, mas quer a sua salvação, é mais do que suficiente essas explicações para crer sinceramente em Jesus, aceitar as suas promessas e o cumprimento das suas promessas, conforme já acontecera, através da formação da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E numa outra ocasião vou falar sobre as virtudes da Santa Vó Rosa. Em cada mensagem vou falando um pouco para não prolongar muito no assunto numa só mensagem. Então em cada mensagem vou explicando um pouco a respeito das virtudes e honestidade que foi comprovado nesta terra na pessoa da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tanto pela sua Santa Igreja formada por eles, como também pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. E Jesus, nosso Senhor, confirmou certa ocasião que a cruz que a Santa Vó Rosa estava carregando foi mais pesada do que a dele, porque alguns entendem que cruz é só aquele madeiro, aquela madeira onde ele foi pregado. Ele carregou nas costas, foi obrigado a carregar, mandaram ele carregar, forçaram ele para carregar a cruz e depois pregado na cruz. Então alguns pensam que cruz é só a madeira, não é isso não. Jesus Cristo, nosso Senhor, ao enfrentar a rejeição dos homens, isto é a cruz mais pesada que o coração, que a alma da pessoa sente. Ser rejeitado, querendo fazer o bem para as pessoas. E as pessoas negando a fé, negando o temor a Deus, não crendo como deveria crer e maltratando o Filho de Deus. Isso aconteceu no passado, aconteceu com a Santa Vó Rosa quando esteve em seu corpo físico e aconteceu com o Santo Irmão Aldo. Eu presenciei muito isto no ministério do Santo Irmão Aldo. O sofrimento que ele enfrentou, a rejeição de criaturas mal intencionadas, porém ele venceu com classe e é nos céus hoje o grande profeta e continua sendo o pastor para a alma de milhares e milhares e até de milhões de criaturas humildes, sinceras, que sabe crer, que sabe ser agradecido e que sabe temer e respeitar a vontade do Pai, o Criador, Deus Onipotente. Amados, deixo-lhes a paz do Espírito de Deus, é o que eu desejo que esteja em sua alma e que a cada dia se convença mais e mais que nós estamos vivendo em dias difíceis, conforme Jesus havia profetizado, que seria dias quase impossível de suportar nessa terra, mas quase impossível. Por que não é impossível? Porque eles, com a potência que têm de Deus, do Espírito Santo, nos mantém nessa terra com vida, eles lutando para nos dar paz, saúde, e nós temos que apenas fazer a nossa parte, guardar a fé, o amor, a confiança, a esperança. Tudo isso é palavra de Jesus e de Deus o Pai, conforme ele disse, não só de pão, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então procure a cada dia ir observando a santa doutrina, que é esta palavra que Jesus afirmou, e nós devemos alimentar desta bendita palavra de Deus o Pai, que nos dá entendimento, noção para a vida, valoriza a vida da criatura, e não se esqueça que a vida com Deus é tudo. Aqui na terra nós já sentimos, experimentamos esta graça. E quando vier a terminar o corpo físico,
aí então completará tudo aquilo que está reservado, conforme Jesus disse: antes que fosse criado este mundo, já está reservado para aqueles que forem humildes e mansos de coração, um lugar chamado paraíso, cheio de glória, junto a Deus o Pai e todos os santos que lá já habitam. Prezados, desejo-lhes muita paz e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja em seus corações, juntamente com a sua confiança nos santos criados e formados por Deus, a Santa Vó Rosa, Virgem Maria Santíssima e também o Santo Irmão Aldo. Tenham esta fé, esta confiança e vivam em união, porque no céu existe uma só família. Amém.